E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio-se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que veio um anjo e o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto também, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor me disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Amém. Quero, por favor, tomar os vossos assentos. Creio que o microfone já está operacional. Graças a Deus. Graças a Deus. Este ano, a nossa visão que estamos a transmitir, tenho certeza que todos nós estamos a receber isso. Amém? Todos nós estamos a receber isso. Qual é a visão de Deus para a Igreja Nova Aliança? Devemos decorar isso. Isso é importante. E no próximo domingo
vamos deixar uma tarefa. Cada um deve decorar qual é a visão do ano. É muito importante decorar isso. Amém? E todos nós devemos estar alinhados a esta visão. Se você não saber qual é a visão de Deus para a igreja, vai ser um pouco difícil você operar dentro da igreja ou neste ano. Em vez de você ajudar, você vai atrapalhar. Amém? Eu vou repetir. Se você não saber qual é a visão de Deus para a igreja, vai ser difícil você operar na igreja. Ao invés de você ajudar, você vai atrapalhar. E esta visão da igreja não é a visão do pastor, mas é a visão de Deus para a igreja. É a visão de Deus para também a tua vida em particular. E todos nós devemos estar alinhados a esta visão. Se você não estiver alinhado nesta visão, você vai atrapalhar ou você vai prejudicar a obra do Senhor. Então todos nós precisamos conhecer e trabalhar dentro da visão da igreja. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. A nossa visão que Deus nos tem dado é nos tornar numa igreja forte e fortalecida em todas as estruturas e que supera todos os desafios. Amém? Eu vou repetir mais uma vez. A nossa visão este ano é nos tornar numa igreja forte e fortalecida em todas as estruturas e que supera todos os desafios. Amém? A igreja precisa ser forte. A igreja precisa ser forte. A igreja precisa ter servos fortes. A igreja precisa ter servas fortes. A igreja precisa ter membros fortes. É uma condição. A igreja precisa ter estruturas fortes, departamentos fortes, grupos fortes, que fará a força da igreja. Amém? Quando a igreja tem servos fortes, tem membros fortes, tem departamentos fortes, tem estruturas fortes, tem grupos fortes, isso fará a força da igreja. E o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Quando a igreja tem pastor fraco, servos fracos, servas fracos, membros fracos, grupos, estruturas fracas, a igreja também será fraca. E a força da igreja é uma recomendação, é uma ordem de Deus. Em toda a Bíblia, Deus pede aos seus filhos para que sejam fortes. Fortes. Amém? Deus nos pede para que sejamos fortes. É uma recomendação da igreja. Por isso é que Jesus, quando foi, deixou a sua igreja com poder, força. Disse: vou para meu Pai, mas eu vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da força, é o Espírito do poder. E nós somos fortes porque somos revestidos do Espírito Santo. Um cristão revestido do Espírito Santo não é fraca, não é uma pessoa fraca, mas é uma pessoa forte. Então, se você se apresenta fraco, se a igreja se apresenta fraca, isso quer dizer que alguma coisa não está bom? É porque o Espírito Santo não está lá. Mas quando o Espírito Santo está lá, o Espírito Santo é o Espírito do poder, nos capacita. O Espírito Santo se apodera de nós, nos dá força, nos reveste com poder.
isso é que a igreja deve ministrar com o poder do Espírito Santo. Amém. Então, esta visão diz respeito a todos nós. E você deve ser uma bênção para esta igreja. Cada um de nós tem responsabilidades acrescidas para esta igreja. Nós não viemos só cultuar, não. Mas nós também somos aqueles que contribuem para o sucesso desta igreja. E você deve contribuir para o sucesso, para o avanço desta obra. Amém. Você precisa ser uma bênção para a igreja. Quando você olha para o teu contributo, pela tua forma de agir, pela tua forma de trabalhar para a igreja, você diz: não, eu sou uma bênção para esta igreja. E a igreja precisa de pessoas que sejam bênção para a igreja. Uma pessoa que é bênção para a igreja, quando ele não está, faz falta. Mas também tem aquelas pessoas que atrapalham, matam a igreja, destroem a igreja, sem saber. Quando você é fofoqueiro, você está destruindo a igreja. Quando você está promovendo a divisão da igreja, você está destruindo a igreja. Quando você traz problemas, lutas na igreja, você está promovendo a destruição da igreja. E você não está sendo uma bênção. Então, este ano, todos nós precisamos ser uma bênção para a igreja. Amém. Fala aí, eu sou uma bênção para a igreja. Eu sou uma bênção para a igreja. E o nosso tema do ano é a superação com Deus. Este é o nosso tema do ano. Amém? Nós definimos a superação como sendo a capacidade de vencer obstáculos, ultrapassar limites e adversidades, transformando uma situação difícil em algo positivo através do esforço, persistência e força de vontade. Esta é a definição da palavra superação. Pode ter muitas definições, amém? Mas esta é uma das definições. Eu vou repetir: a superação é a capacidade de vencer obstáculos. Quem tem a capacidade de vencer obstáculos, ele supera. Ultrapassar limites e adversidades, porque a vida nos reserva dificuldades, adversidades. Então, quem tem capacidade de ultrapassar limites e adversidades, ele supera. Amém. Transformando uma situação difícil em algo positivo. É preciso que você tenha a capacidade de transformar algo difícil em algo positivo. A situação é difícil, mas para você é difícil mesmo, é adversidade, mas você transforma aquela situação em algo positivo através do esforço, persistência e força de vontade. Amém. E a superação com Deus significa Deus nos capacitando para vencer todos os desafios e obstáculos. Esta é a superação com Deus. Nós não podemos superar dificuldades, adversidades sem a ajuda de Deus, porque Deus está do nosso lado para nos apoiar, para nos animar, para nos direcionar, para nos capacitar a superar todos os obstáculos. Amém? Esta é a nossa visão que nós temos este ano. Haverá obstáculos, haverá adversidades, mas a igreja tem que ter capacidade de superar todos os obstáculos com a ajuda de Deus e cumprir a nossa missão, porque nós temos uma árdua missão para a igreja. Amém? E aqui onde nós lemos, nós temos uma ilustração da superação com Deus. Temos aqui uma ilustração muito boa. A Bíblia aqui fala sobre Elias, o homem de Deus, ou o homem fiel a Deus. Amém.
Elias era homem de Deus verdadeiro. Elias era o homem de Deus no verdadeiro sentido da palavra. Homem de Deus fiel, temente a Deus. Amém. E é uma bênção quando a igreja tem verdadeiros homens de Deus. É uma bênção para a igreja. E nós precisamos ser verdadeiros homens de Deus. Porque agora há uma peste que está aí no mundo a falarem mal dos homens de Deus. Porque alguns homens de Deus, supostos homens de Deus, pastores, evangelistas, estão a fazer das suas. Estão mesmo a manchar. Até fazer zombar o nome de Deus. Mas onde há falsos, há também originais. Onde há dólar falso, há também dólar original. Onde há roupa falsa, há também roupa original. Onde há servos falsos, há também servos verdadeiros. E nós ainda temos remanescentes que são verdadeiros servos de Deus, fiéis a Deus. E o Elias era este homem, verdadeiro homem de Deus. Amém. E Deus, olha, eu costumo dizer que o homem verdadeiro de Deus é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. O homem verdadeiro de Deus é um instrumento que Deus usa. Porque Deus usa os homens de Deus. Por isso é que Deus usava o Elias com poder. Elias era um homem de Deus poderoso, porque Deus assim usava. E nós precisamos ser estes homens de Deus. Nós precisamos ser uma bênção para a igreja. Amém. E tudo começa quando este homem de Deus sozinho, com Deus, desafia 450 profetas de Baal. Elias sozinho, com Deus, desafia 450 profetas de Baal. Primeiro desafio de Elias: 450 profetas de Baal, sozinho com Deus. Amém. Mas Elias derrotou todos eles. Imagina 450 profetas de Baal. Elias sozinho com Deus. Por isso, amado, não se preocupa com a multidão que deve estar ou não do teu lado. O mais importante é você que esteja, o mais importante é que você esteja com Deus. Não é a multidão, é Deus. Amém? Porque você com Deus pode vencer muitos. Só você com Deus. Não é preciso muita gente. Não se preocupa quando as pessoas te abandonam, mas preocupa-se com a presença de Deus na tua vida. Quando Deus é contigo, Deus é tudo e todos para você. Eu disse, quando Deus é contigo, Deus é tudo e todos para você. Não importa a multidão, Deus com você, você vai vencer, você vai superar os obstáculos, você vai caminhar na vitória, você vai conquistar grandes vitórias. Quando Deus é contigo. Amém. Então, Elias sozinho, ele invoca a Deus. Vocês conhecem a história, não vou muito por aí. Sozinho, ele desafia profetas, 450 profetas de Baal. Porque 450 profetas de Baal induziam o povo de Israel a erro. Levavam o povo de Israel a adorar a Baal. Enquanto que o Deus de Israel era o nosso Deus, não era Baal. Então, Elias, na qualidade de um profeta, desafia os profetas de Baal e o povo. Até quando estareis entre dois pensamentos? Vocês não devem servir a Baal e não devem servir a Deus. Agora, vocês devem escolher. Se o Senhor é Deus, então sirvam o Senhor. Se
Baal, hebreus, sirva a Baal. Então Elias lança um desafio aos profetas de Baal. E ele diz: Deus que responder pelo fogo, este é Deus. Elias sabia que o nosso Deus é fogo. Aleluia. E ele desafia, leva os profetas de Baal no monte. Não vou muito por aí. A Bíblia diz que os profetas de Baal, lá no monte, começaram a clamar a Baal. E Baal não respondia. Baal era ídolo. De manhã até a noite: Baal, responda-nos. Silêncio. Silêncio. Começaram a se cortar. Responda-nos. E Elias começou a zombar deles. Se ele é Deus, certamente vai responder. Continuam a clamar: talvez o vosso Deus esteja viajando, talvez o vosso Deus esteja dormindo. Clamam. E eles clamavam: Baal e nada. Mas quando chegou a vez de Elias, vocês conhecem a história, não vou muito por aí. Elias, em segundo, em minutos, clamou ao Deus de Israel. E Deus respondeu pelo fogo. Deus desceu em forma de fogo. Todo mundo confirmou que Deus de Elias é Deus. Só o Senhor é Deus. Já não é Baal que é Deus. Só o Senhor, Deus de Israel, é Deus. Amém. Então Elias lança a mão aos 450 profetas de Baal e os mata à espada. Mata todos. Não ficou nem sequer nenhum profeta de Baal. Todos foram eliminados. Então esta notícia chegou a Jezabel, a rainha Jezabel. Jezabel era casada com Acabe. Acabe naquela altura era rei de Israel. Jezabel, ele se opunha aos profetas de Deus. Jezabel matava todos os profetas de Deus. Então quando Jezabel soube que os 450 profetas de Baal foram mortos pelo Elias, então Jezabel ficou furiosa e mandou uma mensagem para Elias: diga ao Elias, como ele fez aos profetas de Baal, que ele saiba que eu também lhe farei a mesma coisa. Também vou matar o Elias, como ele matou os profetas de Baal. Amém. E Elias ouvindo esta palavra, por isso você tem que ter cuidado aquilo que você ouve. Amém. Você tem que ouvir palavras de fé, palavras que animam a tua fé, e não palavras que te levam embaixo, não palavras que te desanimam. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Elias, ouvindo aquelas palavras, temeu. Aquela palavra teve um impacto no seu coração, na sua vida. Então Elias fugiu. Está fugindo uma mulher. Costuma-se dizer que não se pode fugir mulher. Cuidado, há mulheres perigosas. Há mulheres que fazem fugir homens. E Jezabel era tipo dessas mulheres que fazem fugir o homem. Amém? Tem mulher que tem força, cuidado. Por isso, quando você quer casar, tem que ver aí a mulher. Você vê se esta aqui treina, bate, não. Filha, noivado fica por aqui. Elias a fugir Jezabel, porque Jezabel tinha poder. Era uma mulher poderosa. Amém. Elias fugiu, foi se esconder em Judá e até pediu a sua própria morte. Fugiu. Agora a minha pergunta é: será que o mesmo Deus que deu a Elias a vitória sobre os 450 profetas de Baal não daria também a ele a vitória contra Jezabel? Porque depois de uma vitória grandiosa, imagina só, derrotar 450 profetas de Baal não é brincadeira.
história. Mas depois desta grandiosa vitória, o Elias agora está a fugir como um derrotado. Amém. É aí onde está a minha pergunta: será que o mesmo Deus que deu vitória a ele não lhe daria também vitória? Mas só que o Elias não pensou, não parou para pensar nisso, mas pôs-se em fuga, fugiu. Amém. Mas também fugir, eu também posso dar razão a Elias. Embora que muitos comentaristas ou muitos pregadores condenam o Elias pela sua atitude de ter fugido, mas eu em partes não condeno a Elias, lhe dou razão. Amém? Porque aqui se entrarem mesmo aqui pessoas aqui com armas, está onde o pastor, vamos fugir todos, eu também vou fugir. Vamos fugir. Há momentos que dá para fugir. Oh, eu vou dizer que não, eu estou aqui, eu que sou pastor, não, mas está onde o pastor, não sei. Eu vou ligar o vice aqui, vou ligar o ancião, todos nós ali na porta, vamos fugir. Jeremias está dizendo ao povo: quando surgir a devastação em Israel, fugir para as montanhas. Povo de Deus, então eles fujam para as montanhas. Às vezes é bom fugir também para escapar com a vida. Ele onde deu razão a Elias. E quando Herodes quis matar Jesus, o que aconteceu? O anjo foi ter com José. Ele disse: olha, o Herodes está a arranjar planos para matar o menino. Então pega o menino e fuja para o Egito até que ele morra. Por que ele disse: não, o menino fica aqui e Deus vai proteger o menino? Por que o anjo disse a José: pega o menino, a sua mãe, fujam para o Egito, ficam lá até quando eu vos disser quando é que vocês devem voltar? E eles fugiram. Amém? Não dá peito a balas. Você está andando na rua, você está vendo aí bandido, foge, desvia. Você não diz: não, eu estou com Deus, estou aqui. Olha, vou te tramancar. Vai dizer que a culpa é de Deus. Você deve desviar. Amém? Fuja a problemas. Fuja a problemas. Eu já falei na mãe, eu já não vou discutir com ninguém. Eu era armado. Qualquer coisa ali, a pessoa me faz uma ultrapassagem. Eu sou pastor, não brinca comigo. Mas agora desde que entendi que tem uns maníacos ali, que tem pistolas. Eu vi uma cena, alguém na estrada discutir, o outro simplesmente tira a pistola e dá tiro no outro. Vi, nunca mais. Receba a razão. Fuja do problema. Fuja do pecado. José fugiu. Deixou as vestes da mulher do Potifar, deixou a sua roupa, fugiu. Embora que mais tarde foi na prisão, mas fugiu. Fuja. Hoje nós não queremos fugir do pecado, estamos a se entregar do pecado. Nós é que procuramos o pecado. Fuja. Aleluia. Às vezes é bom fugir, papagaio. Olha, fuja mesmo. Amém. Naquele momento, porque aqui agora o Elias estava passando num momento, cientificamente pode-se dizer, da depressão. Não é? Se você vai no médico, vai te dizer: olha, isso é depressão. Cientificamente. Então era um momento difícil para a vida de Elias, para o ministério de Elias. Momentos difíceis. Para dizer o que, amado? Um momento difícil, ou melhor, todos nós, homens de Deus, somos vulneráveis. Não existe um super-homem de Deus espiritual. Amém? Nós todos somos vulneráveis. Embora que somos usados por Deus, mas temos o lado humano. E o Elias, o lado humano, fala mais alto. E é normal, sendo ele humano.
isso é que eu digo que nós não somos seres super espirituais. Nós também somos sujeitos a fraquezas. Também ficamos tristes. Também ficamos desanimados. Também ficamos magoados. Também ficamos chocados. Não há nenhum homem de Deus que vai dizer que nunca pensou em desistir no ministério. Eu já pensei muitas vezes em desistir do ministério. Já disse: Deus, não estou aguentando mais esta obra. Não sei porque que Deus me chamou. Eu deveria ficar lá no futebol. Amém. É o lado humano. O Elias era alguém vulnerável, era alguém com sentimentos, era normal. Aleluia. Então é preciso, amado, compreender e entender isso. Amém? Por ele ser profeta usado por Deus, mas também era homem. Era homem. Apresentava suas fragilidades. Era também sujeito às pressões emocionais e espirituais. Isso é normal. E todos nós podemos passar por isso. Ou já passamos por isso. Porque estar no ministério não é fácil. Por isso é que vocês devem orar mais para os pastores também. Não é só criticar. Amém? Não é só criticar nas reuniões. Pastor, né? Aqui porque você... Não, ora também para o teu pastor. Ele é homem. Amém? Uma vez lá nos anos, eu estava de calção. Uma mamãe me viu: reverendo de calção. Eu disse: então, não sou homem, vou ficar de calça toda noite, né? Reverendo de calção. Eu disse: mãe, então vou dormir de calça, vou acordar de calça. É que as pessoas pensam que nós somos super homens espirituais. Amém. Estamos sujeitos às pressões, a tudo. É normal. Até mesmo os cristãos mais fortes, mais fervorosos, passam por momentos de dificuldade, aquele momento mesmo baixo. Há momentos que você, na vida espiritual, você sente aquele força, aquele fervor, aquele zelo. Mas há momentos na vida espiritual você sente aquela fraqueza. Você se pergunta: mas o que eu posso fazer? Isso é normal, acontece na vida de todo mundo. Ninguém vai manter o mesmo ritmo de vida todo ano. Mesmo na tua vida pessoal, haverá dias de tristeza. Amém. Mas só que naqueles momentos, naqueles dias, Deus estará contigo. Amém. Aleluia. Então devemos saber, por mais que o Senhor nos usa para operar milagres, Deus usou Elias para operar milagres. Devemos saber que por mais que Deus nos usa para operar milagres, devemos saber que o poder é dele, a força é dele, a glória também deve ser dele. Amém. O poder é dele, a força para operar milagre vem dele, e a glória também deve ser dele. Nós não podemos julgar os outros. Quando você está bem espiritualmente, ora para os outros. Porque muitos sabem assim: quando ele está bem, está fervendo. Você não tem Espírito Santo. Eu estou a ver, basta ver a olho nu que você não ora. Você vai passar por isso. Amém. Muitos super espirituais são assim. Eu estou a ver que você não está orando, você não está jejuando. Você já jejuou este ano? Eu já jejuei. Amém. Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos dá força. E Deus é quem nos dá poder. E em tudo a glória deve ser dele. Se você cantou bem, a glória deve ser. Se você pregou bem, a glória deve ser dele. Olha, eu digo aqui, entre nós aqui, ninguém é melhor que o outro. Nem eu estou a pregar aqui sou melhor que os outros. Não, é porque a graça de Deus nos alcançou. Amém?
Ninguém pode dizer, não, eu sou melhor que outro, mas eu não, todos nós, Deus nos usa cada um segundo a sua graça. E todos nós somos importantes na obra do Senhor. Amém. E no verso 5, a Bíblia diz que Elias, no verso 5, dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Mesmo assim, Elias fugindo, Deus não lhe condenou. E Deus não lhe abandonou. Deus também não lhe julgou. Por que você está fugindo? Em nenhuma parte a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que Deus foi ao encontro do seu servo. Aleluia. Deus vai ao encontro dos seus filhos. Naqueles momentos de fraqueza emocional, espiritual, Deus vai ao teu encontro para te dizer: filho meu, filha meu, precisas voltar. Eu estou aqui para te renovar novamente. Deus não desistiu de Elias, foi ao encontro dele. Amém? Foi ao encontro dele. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, mas também depois o Elias deita debaixo de um zimbro. Quer dizer, o Elias se acomodou, ficou ali a dormir, tudo bem, boa vida, pronto, já me escapei. Mas Deus vai ao encontro dele. Quando você foge da missão que Deus te dá, se ainda não for cumprida a missão, Deus vai atrás. Amém. Deus foi atrás dele e ele disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. O Elias precisava se alimentar, porque a fraqueza dele era mesmo porque ele não se alimentava. Levanta-te e come. Muitas vezes a nossa fraqueza é mesmo por falta do alimento. Levanta-te e come. Hoje o Senhor te pede: levanta-te e come. Amém. E a Bíblia diz que no verso 6, ele olhou e eis que estava à sua cabeceira um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Amém. Um pão cozido sobre as brasas. Um pão cozido na lenha. Hoje o pão que nós comemos é cozido no micro-ondas. Por isso temos que orar a Deus para que Deus nos proteja. Amém? Hoje já não temos aquele pão feito antigamente como este pão de Elias, feito mesmo no forno. Agora é micro-ondas, mete aquele aparelho, aqueles raios ali, o pão não demora, já está. Mas este pão que Elias comeu é um pão, como a Bíblia diz, é um pão cozido sobre as brasas, sobre o fogo. Aleluia. E em outras palavras, o pão é a palavra de Deus. O pão cozido sobre as asas, isso quer dizer a palavra de fogo. Amém. Então, amados, a Bíblia diz que Deus levantou Elias, deu-lhe a palavra de ânimo para levantar e comer. Deu pão e água. E alimento que Deus lhe deu, a Bíblia diz que lhe restaura as forças, lhe renova as forças. Este pão e água lhe renovou as forças para caminhar 40 dias e 40 noites. E espiritualmente ou biblicamente falando, Jesus é o pão da vida. Aleluia. Ele próprio diz aos fariseus: eu sou o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão que Deus vos dá, que é a minha carne, quem comer deste pão viverá para sempre. Os fariseus disseram: mas como é que este aqui vai nos dar a sua carne para nós comermos? Mas eles não estavam na revelação.
Amém. Então, o pão é a própria palavra do Senhor. A Bíblia diz que não é só do pão viverá o homem, não só do pão físico, mas de toda a palavra de Deus. Então Deus dá o alimento, o nosso alimento espiritual é a palavra. Estão entendendo? Quando o cristão não mergulha na palavra, não ouve a palavra, não tem prazer na palavra, ele fica fraco. Ainda na quinta-feira falamos, quem ouve a palavra constantemente tem a vida, tem a força. Quando você não se alimenta fisicamente, imagina só desde manhã até aqui vocês, alguém não comeu, né? Se ficar até terça-feira, vai começar a se sentir fraco. Isso é normal. É porque não se alimentou. E o corpo precisa do alimento. Quando você não se alimenta, você enfraquece. Acontece também assim espiritualmente. Quando você não se alimenta da palavra, espiritualmente você vai se enfraquecendo. Vai se enfraquecendo. Por isso é que há muitos cristãos fracos. Muitos fracos porque não se alimentam. Se alimenta da palavra. Tenha hábito de vir nos cultos para ouvir a palavra. Amém. Tenha hábito em casa meditar a palavra. Você não pode ficar com a tua Bíblia fechada em casa sem meditar, porque a palavra que te alimenta é a palavra que te dá força. Amém. Por isso é que o Elias estava se sentindo fraco e Deus lhe deu aquele alimento, o pão, e a água também é o alimento espiritual. Amém. E Jesus é a água viva. E ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, ele está falando para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que leva à vida. Quer dizer, quem está conectado com Jesus, amém, terá sempre as suas forças renovadas. E a água também é o símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que renova as nossas forças. A água. Esses dois alimentos restauraram a força do Elias. Amém. No verso 7 ele diz: olha, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Muito comprido te será o caminho. Irmãos, nós estamos na caminhada. Estamos caminhando. E o caminho é muito comprido. Precisamos de nos alimentar. Precisamos nos fortalecer para esta caminhada. Amém? Se alimenta da palavra. Queira ser cheio do Espírito Santo. Ali você não vai enfraquecer. Ali você não será fraco. Alimenta-se da palavra e esteja cheio do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. E no verso 8, Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a Horebe, o monte de Deus. Porque Elias tinha que caminhar até a Horebe, o monte de Deus. Mas ele teve que se alimentar e aquela comida lhe deu força para caminhar. Amado, a palavra de Deus e o Espírito Santo nos dá força para caminhar. Ninguém pode caminhar sem a força da palavra. Ninguém pode caminhar sem o poder do Espírito Santo. Seremos fracos e muitos estão a desistir da caminhada com Cristo por causa disso. Muitos começaram, foram batizados, hoje desistiram. E muitos estão a pensar em desistir.
mas você precisa continuar a caminhada com a força da palavra e do poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que no verso 9, ele caminhou, andou, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Entrou numa caverna e passou ali a noite. A caverna não é o lugar que Deus queria que Elias estivesse. Não, Deus lhe disse: vai até ao monte Horebe. O destino de Elias era o monte, na presença do, não é entrar na. Está entendendo? Mas Elias fez o contrário. Interrompeu a caminhada, entrou numa caverna, e ele, como queria estar acomodado, estava mesmo cansado espiritualmente, entrou naquela caverna e passou ali a noite, dormiu, se acomodou. Boa vida, né? Boa vida. A caverna é o lugar da acomodação. A caverna é o lugar da preguiça. Amém. Tem muitos cristãos aqui que estão nas cavernas. A caverna é uma gruta. Caverna não é lugar para a pessoa estar. Mas Elias achou melhor ficar na caverna. Tem muitos cristãos que estão nas cavernas. Estão a fugir de Deus. Mas a vontade de Deus é que você vai até ao monte, na presença de Deus. Saia da caverna. Amém? Caverna é lugar da morte, lugar da preguiça, lugar do distanciamento com Deus. Tem muitos que já estão distanciados de Deus. Vêm na igreja, louvam, cantam, até nos coros, mas estão nas cavernas. Estão na vida do pecado, na vida da acomodação. Pensam que podem servir a Deus mesmo com pecado. Pensam que podem pregar mesmo com pecado. Pensam que podem ensinar, ministrar mesmo com pecado. Pensam que podem cantar mesmo com pecado. Estão nas cavernas. Então você precisa sair da caverna. Aleluia. Deus não quer ver os seus filhos escondidos na caverna. Ele estava lá escondido? Não. Mas Deus quer que os seus filhos estejam dispostos a lutar e a superar grandes desafios com Ele. Você não precisa se esconder na caverna. Você precisa lutar, sair para a luta e superar todos os desafios com Deus. Amém. Então, ali na caverna, no verso 9, na parte B, a Bíblia diz: a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? A palavra do Senhor veio até a ele, e Deus lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? O que você faz aqui na caverna? Quem te disse para ficar na caverna? Esta pergunta é mesmo para você. O que você faz na caverna? Você está no lugar da morte. Você está no lugar do isolamento, da fuga. Você está no lugar do pecado. Que fazes aqui, Elias? Amém? Deve sair da caverna. Olha, esta pergunta, que fazes aqui, é uma pergunta para alguém que não está no lugar onde Deus quer que esteja. Amém? É uma pergunta para alguém que está no lugar onde Deus não quer que esteja. Quando você não está no lugar, ou melhor, quando você está no lugar onde Deus não quer que você esteja, Deus vai te perguntar: o que fazes aqui?
Porque Deus não te quer ver naquele lugar. O que fazes aqui, Elias? Não é o lugar para ti. Há lugares que não é para nós. Amém? Quando você não está no lugar, ou quando você está no lugar onde Deus não quer que você esteja, Deus vai te perguntar: o que fazes aqui? Quando você está na hospedaria, Deus te pergunta: o que você fazes aqui? Quando você está nos bares a beber, Deus vai te perguntar: o que você fazes aqui? E quando você não está no lugar onde Deus quer que você esteja, Deus vai te perguntar: onde estás? Estás entendendo? Deus queria que Adão estivesse no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Como ele não estava naquele lugar, Deus pergunta: Adão, onde estás? E o lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. O lugar para nós estarmos é na igreja. O lugar para cristão não é nos bares. O lugar para os cristãos não é nas discotecas, bailando, não. O lugar para cristão, o lugar para o jovem é na igreja. É nos cultos da semana, é nos cultos da juventude, é nas vigílias, é nos retiros. É o lugar onde Deus quer que você esteja. Agora, onde você está, Deus está te perguntando: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Amém. O que fazes aqui? O que estás a fazer naquele lugar? Irmão, você sabe onde estás? Você não está na presença do Senhor. Você não está no lugar onde Deus quer que você esteja. Não, você não está lá. Você não pode contrariar a palavra. Você não está lá. Amém. Você não está lá. E se você não está lá, você precisa ter cuidado. Amém. Deus está te perguntando no teu coração agora. A palavra do Senhor veio até você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até a Elias. O que fazes aqui? Uma pergunta feita a alguém que foi chamado para uma missão, mas ele não está naquele lugar. Nós fomos chamados para uma missão. Aleluia. O que fazes aqui? Agora vamos refletir nos versículos abaixo. 3 ordens que Deus deu a Elias. Deus dá a Elias 3 ordens. A primeira ordem que Deus dá a Elias, no versículo 11, verso 1, ele diz: sai para fora. É a primeira ordem que Deus dá a Elias. É a ordem de Deus. Elias, não é o lugar que eu quero que você esteja. Sai para fora. Sai. Aleluia. Sai para fora. Sai da caverna. A ordem de Deus a Elias é sair da caverna, porque não é o lugar que Deus queria que ele estivesse. Amém. Sai para fora. Você deve sair daquele lugar. É a ordem de Deus. Saia. Ele deveria voltar para exercer o seu ministério. Amém. Olha, a missão de Elias não era para ficar escondido na caverna. Era ungir reis e sacerdotes. Era a missão dele. Ele ainda era profeta de Deus. Ele ainda era homem usado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa: você ainda é alguém usado por Deus.
céu. Deus não desiste dele. Você pode andar até, eu não estou a encorajar o pecado, né? Você pode andar no desânimo, no pecado, mas quando você tem algo dos céus, Deus não desiste de você. Deus até pode te usar até no último dia da tua vida. Na filha de Sansão lhe cortaram o cabelo, ficou sem forças, mas no último momento, o cabelo de Sansão cresceu, ganhou força, derrubou os pilares, matou os filisteus. A coisa de Deus que é em você não sai. E você precisa voltar, sair da caverna, porque Deus quer te usar de uma forma poderosa. Amém. Há muitos cantores que estão na caverna, Deus quer lhe usar, mas como está na caverna, Deus não pode lhe usar. Deus lhe dá uma ordem: sai do estado em que você está. Filho, filha, sai do pecado. Sai do pecado. Será um impedimento para que Deus te use. Você tem algo de Deus, mas você está no lugar errado. Aleluia. Sai deste lugar, porque Deus quer te usar. Amém. A segunda ordem de Deus a Elias, no mesmo verso 11: põe-te neste monte perante quem? Não está na Bíblia. Sai para fora. Esse é o primeiro. E põe-te neste monte perante o Senhor. É a segunda coisa que Elias tinha que fazer. Põe-te neste monte perante a face do Senhor, o lugar do encontro com Deus. Elias tem que sair da caverna para estar na presença do Senhor, na face do Senhor, lugar do encontro com Deus, lugar da renovação e restauração, lugar de retiro. Aleluia. Olha, Jesus fez, por isso é que Jesus é mesmo Jesus. Jesus, quando passou por dificuldades, na véspera da sua morte, Jesus teve agonia, teve aquela dor, mas a Bíblia diz que Jesus não foi se esconder na caverna. Jesus se apresentou no monte diante da face do Senhor, orando ao Pai, pedindo: Pai, se for possível, que passe de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus não fugiu, mas se apresentou diante do Pai. Isso é que você deve fazer. Quando você tem problema, não se esconda, apresenta-te na monte, diante do Pai. Aleluia. Porque monte é um lugar do encontro com Deus. Monte é um lugar da renovação e restauração. Monte é um lugar da renovação da aliança. Monte é um lugar de regresso à fonte. Elias precisava voltar à fonte para que na presença do Senhor fosse novamente revigorado para exercer o seu ministério. Vocês não devem entender. Quando você está fraco, já dissemos que fraco não é problema, mas você precisa voltar à fonte. Se conecta novamente com Deus. Amém? Ninguém te condena. Se conecta novamente a Deus, e Deus vai renovar as tuas forças. Põe-te neste monte. Aleluia. Suba no monte de oração. Deus quer falar contigo. E Deus lá no monte falou com Elias. Deus falou com Elias de uma forma notável. Lemos aqui na Bíblia. Primeiro Deus, a Bíblia diz que depois do terremoto, no verso 11 mesmo, o Senhor como um grande e forte vento que fendia os montes, e Deus não estava lá naquele vento. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada falou com Elias.
falou com Elias, numa voz mansa e delicada. Quando você está no monte, na presença do Senhor, Deus fala contigo. Há pessoas que dizem que eu nunca ouvi a voz de Deus. Se você nunca ouviu a voz de Deus, o problema é teu, a culpa é tua. Se você quer ouvir a voz de Deus, ora. Vai no monte de oração, suba na presença do Senhor. A oração é diálogo. Você fala, Deus responde. Amém? Eu digo que eu acordo na madrugada, oro. Depois, quando vou descansar, Deus está a revelar, Deus está falando comigo. Deus fala. Mas como você não fala com Deus, Deus também não pode falar com você. Isso é recíproco. Você fala com Deus e Deus fala com você. E se Deus falar com você, vai te falar de uma forma clara e notável. Deus falou a Elias de uma forma clara. Não há dúvida. Deus fala com todos. Não é só os pastores, não é só os intercessores. Deus fala com todos nós. Mas desde que você esteja disponível diante do Senhor. Amém. A terceira ordem de Deus a Elias, capítulo 15, no versículo 15 a 16. E o Senhor lhe disse, agora o Senhor está lhe dizendo, agora ele está ouvindo a voz do Senhor, as orientações do Senhor. O Senhor lhe disse, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem, unge a Israel, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi. Ungirás rei de Israel, e também o Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meoá, ungirá profetas em teu lugar. O que é que nós temos aqui, amados? Unge Azael, o novo rei de Israel, o novo rei da Síria. Unge a Jeú, o novo rei de Israel, e unge a Eliseu, o novo sucessor do Elias. Isso é missão, é ministério. E se você ler na Bíblia, ungir reis e sacerdotes era o ministério de grandes profetas, como o profeta Samuel. Você vai encontrar isso na Bíblia. Então, Elias tem que sair da caverna. Primeiro, sair da caverna. Segundo, estar no monte de Deus, onde recebe as orientações para o ministério. E terceiro, exercer o seu ministério. Está entendendo? Primeiro sai, depois vai no monte e depois vai para a missão. Estão entendendo? Três coisas. Deus não desistiu do ministério do Elias. Amém. Vou ver aqui na minha câmera. Então, amado, somos chamados, quando nós notamos essas três funções, Azael seria o novo rei de Israel, porque o rei Acabe era um rei que levava o povo a adorar Baal. Então Deus disse, sai. Amém. Jeú, novo rei sobre a Síria, também é uma mudança política, também é uma mudança, né? E ao Eliseu, o novo profeta, no lugar de Elias, o sucessor. Por isso é que ninguém é eterno. O próprio Deus está dizendo, unge o teu substituto. Por isso, quando te tiram, não fica zangado, ninguém é eterno, é bíblico. Porque Deus estava vendo, esse já começou a desistir assim, a fugir de Jezabel. Então tem que arranjar um substituto. Disse então, unge o Eliseu como teu sucessor. Isso mostra que mudança. Amados, somos agentes de mudança. Deus nos chama para a mudança. Esta nova aliança, irmão, Deus me chamou a mim, a você, a todos nós, para trazer mudança nesta igreja. O nosso ministério deve ser um ministério de mudança. Tem que haver mudança.
Não podemos continuar na mesmice. Não podemos continuar na fraqueza. Não, tem que haver mudança. Muitos estão a falar que o ano novo, mas atitudes é o mesmo, não há mudança. Mas na nossa igreja tem que mudar. Deus te colocou aí como agente de mudança. No departamento que você está, você tem que trazer a mudança. Tem que trazer a mudança. Deus disse a Eliseu: volta, a Elias, volta. Então, você já estava a fugir, agora tens que voltar. Irmão, Deus está a te dizer: volta para exercer o teu ministério. Volta para fazer bem o teu trabalho. Volta para continuar a cantar no coro. Volta para continuar a pregar. Volta nas mamãs. Volta para o teu caminho. Volta. Há muitas mamãs que desistiram. Já não vem nos cultos das mamãs. Há muitos coristas que desistiram. Há muitos pregadores que estão a desistir do ministério. E ele volta pelo caminho do deserto. Voltar é difícil. Voltar é no caminho do deserto. Tem que enfrentar outra dificuldade, que é o deserto. Amém. Amados, às vezes nós pedimos que Deus resolva os nossos problemas de uma forma milagrosa, mas Deus quer algo da nossa parte. Amém. Deus não resolve os problemas do Elias de uma forma mágica. Não. Compete sempre ao profeta Elias enfrentar as dificuldades que está na vida dele. E o que compete a Deus? Compete a Deus estar ao lado do profeta, dando-lhe força, ânimo para cumprir a sua missão. É isso. Haverá problemas? Sim. Haverá desafios? Sim. Mas não compete Deus tirar o desafio, mas compete a nós superar todos os desafios. Amém. Fazer um esforço. Precisamos fazer esforço. A mamãe já está me dando que está na hora. Precisamos fazer o esforço. Faça um esforço, mesmo na tua vida em particular. Faça um esforço. Se você tem um sonho, então o teu sonho deve ser proporcional ao teu esforço. Está entendendo? Se o teu sonho é maior, o teu esforço deve ser. Se você não quer alcançar, ou melhor, se você não tem sonho, então você também não fará esforço. Amém? Então, para que você possa alcançar os teus sonhos, aumenta o teu esforço. Nós temos um sonho para cumprir aqui na igreja. Nós ainda estamos naquela meta de ganhar 1000 almas. Mas temos que aumentar o esforço. Temos que sair da caverna. Temos que dar o nosso máximo. Porque nós somos agentes da mudança. Que Deus possa nos abençoar a todos nós. Que esta palavra, escuta, não bate aí nas palmas. Que esta palavra sirva da reflexão. O que nós estamos a ser para a igreja? Somos uma bênção ou estamos a prejudicar a igreja? Mas Deus conta contigo para que esta igreja cresça, para que esta igreja seja forte. Deus conta contigo e Deus vai te abençoar quando você fizer isso. A Bíblia diz: sede firme, constante e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Deus vai te pagar, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a tua vida. Que Deus possa nos abençoar abundantemente. Obrigado. Obrigado. Que Deus abençoe. Devolvemos o microfone ao moderador. Amém? Ok, fechamos nossos olhos, vamos agradecer.